Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Os tribunais brasileiros têm reconhecido como indevida a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre a conta de energia elétrica. Mas até que ponto o consumidor se beneficia dessa decisão e desse entendimento? Nós trouxemos essa pergunta para um especialista no assunto. Lucas França é advogado e fala agora com o Simples Assim. Lucas, obrigada por nos receber, por nos atender. Essa questão em que o Superior Tribunal de Justiça já teria dito que é realmente indevida e alguns tribunais de justiça estaduais também entendem assim, para o consumidor, é um fato real, é um fato concreto? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade. É um assunto bem comum hoje em dia, né? Essa matéria tem sido ventilada em ações judiciais de forma bem recente. O problema, na maioria das vezes, e mais uma vez, acaba sobrando nas costas do consumidor, né? Veja, a gente discute não é a incidência do ICMS, do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, na conta de energia elétrica. O que se discute são duas tarifas que também pesam, que chegam na conta do consumidor, que são as famosas, no linguajar mais popular, a TUSD e a TUST. É a tarifa de utilização do sistema de transmissão de energia elétrica e a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia elétrica. Então são, desde a geração dessa energia elétrica, que são aquelas redes de alta tensão, que às vezes a gente encontra nas estradas, em fazendas, de alta voltagem. Essa seria a transmissão, que é aquela que chega para dentro de uma cidade, por exemplo, de algum lugar. E a distribuição, por sua vez, é aquela que sai do poste, dos transformadores, daquela fiação mais baixa que a gente vê na rua e entra efetivamente dentro da casa do consumidor final. Então, a TUSD e a TUST, que são essas duas tarifas, elas englobam a conta de energia elétrica de todos nós. O problema são serviços que, ao nosso ver, esse encargo é da concessionária de energia elétrica, não ele não é do consumidor. Quem tem que pagar. Perfeito, porque quando a gente fala de transmissão e fala de distribuição, nós não estamos falando ainda da energia elétrica que chega dentro da nossa casa. Aí nós vamos partir para uma outra tarifa, que é a TE, a gente fala tarifa de energia ou tarifa elétrica, que essa sim também engloba a conta do consumidor. Essa a gente paga e é normal. No caso do consumidor final comum que a gente está acostumado, né, nas cidades. Agora, a tarifa de transmissão e a tarifa de utilização da distribuição da energia, ela ficaria de responsabilidade da concessionária. Além dela vir na conta do consumidor, a concessionária, através do Estado, é um crédito tributário, ela tributa o ICMS sobre essas duas tarifas. Uma sobretaxa. É aí que daria o problema. Então, além da tributação do ICMS, o problema é eu tributá-lo em cima de duas tarifas pela prestação de um serviço que acaba não chegando dentro da casa do consumidor. A discussão do processo é essa. E como é que isso tem transcorrido? O consumidor faz o que para se livrar dessa cobrança? Olha, eu particularmente entendo que o assunto não está pacificado ainda de uma forma muito sólida. Há juízes de primeira instância, principalmente na primeira instância, que é onde a gente solta os processos, alguns decidem pela abusividade, pela ilegalidade e acaba suspendendo de imediato essa cobrança através do nosso pedido liminar, é uma liminar no começo do processo. Antes de discutir o mérito, quem está certo, quem está errado, eu peço para o juiz, olha, me concede a medida liminar para enquanto durar o processo eu fique isento, eu vou parar de pagar isso aqui que eu acho que está errado. Alguns juízes acabam concedendo, outros acabam não deferindo. Feito isso, a concessionária é chamada ao processo para se manifestar, é comum, né? Ela tem a oportunidade de defesa, de contraditório, a partir daí é que a gente orienta o consumidor a não pagar. Se não haver a decisão judicial nesse sentido, infelizmente, mesmo acreditando ser abusivo, ser ilegal,
a recomendação é para que continue pagando e depois a gente busca a repetição do indébito, que na verdade é a devolução dos valores. E aí isso já tem algum caso em que isso já tenha sido finalizado, em que o consumidor tenha conseguido então se livrar efetivamente dessas duas taxas? Sim. Seja no início do processo, com a concessão de uma liminar, que é temporária, seja após o julgamento de primeira instância, que a concessionária acaba fazendo um recurso, a gente chama recurso de apelação, o Tribunal de Justiça acaba mantendo. Principalmente o Tribunal de São Paulo, também tem entendido que essa cobrança, a incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST, ela acaba sendo abusiva, é ilegal e afasta. Mesmo assim, há alguns recursos que acabam subindo para o Superior Tribunal de Justiça, que já é a terceira instância, que a gente coloquialmente fala, e o STJ também tem se manifestado em alguns casos, no sentido de declarar essa cobrança abusiva e ilegal. Mas volto a repetir, no meu ponto de vista não está consolidado, não está pacificado ainda essa questão. E que tipo de orientação você daria ao consumidor para ele esperar mais adiante decisões mais sacramentadas lá na frente na justiça, ou já se posiciona, já entra com uma ação coletiva ou não? Eu acredito que esperar não. Existem alguns casos que a gente fala que tem repercussão geral, que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele acaba congelando todas as ações, ele suspende o andamento para decidir. Um único caso vai repercutir de forma geral em todos os outros. Não aconteceu isso ainda com essa discussão, volto a repetir, é bem recente, do ICMS na energia elétrica. Então a propositura da ação hoje, ela pode ocorrer de forma livre, não tem problema nenhum, do consumidor. É simples, ele vai verificar na conta dele ali que entre vários encargos, PIS, CONFINS, a TE, que é a taxa de energia, a taxa elétrica, ela faz parte, mais a TUSD e a TUST. Tudo isso vem discriminado na conta de energia elétrica. Verificado isso e, consequentemente, a incidência do ICMS, ele pode propor ação. Tá? A gente chama, é uma ação declaratória, para declarar a inexigibilidade dessa cobrança e, consequentemente, a devolução dos valores pagos. Ele vai fazer isso a partir do momento em que ele entra com a ação, ou ele consegue esse ressarcimento de contas anteriores? Não, o ressarcimento, por falar em conta anterior, eu lembro que a prescrição da questão tributária é de 5 anos para trás. No máximo em até 5 anos antes. Então eu vou discutir daqui da propositura da ação para 5 anos anteriores, né? Mas a devolução do valor, ela só é dada com o julgamento de mérito da ação. Lá no final. Lá no final, após esgotado todas as instâncias e o trânsito em julgado, que é quando a gente fala que não cabe mais nenhum recurso. A questão da suspensão, para ele não ter que pagar daqui para frente, é a questão da liminar, que eu falei no começo do processo, a gente pede, depende muito do posicionamento de cada magistrado, de cada juiz, tem uns que concedem, outros não. Então o juiz concedeu a liminar, suspendeu, pelo menos ele vai estar desobrigado de pagar daqui para frente. A devolução, se for caracterizada essa cobrança ilegal, abusiva, e a concessionária tiver que devolver o dinheiro, isso é um pedido final, é uma questão de mérito, aí a gente precisa aguardar o trâmite do processo. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço, disponha. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.